Olá, turma, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio. Essa vai ser uma aula introdutória, então, uma aula bem resumida, com os conteúdos de forma bem rápida, né? Porque é só uma introdução aos conteúdos que vocês vão ver dentro da disciplina de língua portuguesa, na primeira série do ensino médio, né? É claro, as matérias mais importantes, as mais cobradas para vestibular, Enem, bolsa de estudos, enfim. Então é apenas uma aula mesmo introdutória para vocês conhecerem um pouco da língua portuguesa no ensino médio, enfim, né? Eu vou explicar com alguns exemplos o que é interpretação de textos, gramática, literatura e mostrar como que essas três áreas elas funcionam juntas, né? Em cada bloco eu vou dar um exemplo prático para vocês verem passo a passo como aplicar o que eu tô explicando, né? Se vocês tiverem um caderno, anotem o que eu vou falando, anotem as perguntas, anotem os exemplos, e enfim. Então vamos lá? Nesse primeiro bloco, né, nesse primeiro tópico, eu vou estar falando um pouquinho sobre a interpretação de texto. E o que é a interpretação de texto? É basicamente a habilidade que a gente tem de compreender e construir o sentido a partir de um texto. E a gente tem três níveis principais: a compreensão literal, a inferencial e a crítica, que também é chamada de avaliativa. Na compreensão literal, a gente tem o que o texto ele diz abertamente, então são os fatos, são as informações que estão explícitas no texto, né? São as informações que estão ali à mostra, né? Que estão explícitas. A gente tem a compreensão inferencial, né? Que é o que o texto sugere. Então, aquilo que tá entre as entrelinhas, aquilo que fica subentendido, aquilo que tá implícito, né? Não está explícito, está implícito. Tá ali nas entrelinhas que a gente tem que entender e a gente tem que a gente tem que ver entre as entrelinhas, basicamente. E a gente tem também a compreensão crítica, que também é chamada de avaliativa, que é fazer o juízo de valor, né? Então, relacionar com o contexto histórico, o contexto social e avaliar as intenções do autor, certo? E além disso, também é importante a gente identificar o assunto, a finalidade do autor, então, se o objetivo dele é informar, é convencer o leitor de alguma coisa, é entreter o leitor, né? Enfim, a gente tem que entender também o público-alvo, então, quem ele quer atingir, o gênero textual e por assim vai. Então, são várias coisas que estão dentro da interpretação textual. E existem algumas estratégias, né, que você pode utilizar para conseguir interpretar um texto de uma forma melhor, né? Então, quando vocês pegarem um texto, é bom vocês seguirem esses passos. Vocês podem fazer ou uma leitura rápida, né, que é para captar o tema geral. Depois, fazer uma leitura mais lenta, que é para sublinhar as palavras-chave, as palavras mais importantes, as conjunções, os conectores. E aí vocês perguntam, qual que é a ideia principal? Quais são os argumentos ou as evidências, né? Aí a gente procura por pistas contextuais, né? Então, a data, então, quando aconteceu, o lugar onde aconteceu, quem escreveu, com quem tá acontecendo aquilo, né? Para quem está acontecendo aquilo, enfim. Então, fazer inferências também, né? Então, o que não tá escrito explicitamente, mas a gente consegue entender a partir dessa base, né? Então, interpretação de texto tá aí, né, basicamente nisso aí. E um exemplo prático, né? Eu vou estar lendo um pequeno parágrafo e a gente vai interpretar ele juntos, tá? Na praça, as crianças corriam enquanto os adultos conversavam em voz baixa. Às vezes, alguém parava para olhar o céu. Nuvens pesadas anunciavam chuva, mesmo assim havia risos. O som da feira misturava vendedores, passos e alguma música distante. E aí, o passo 1 é a compreensão literal. Então, o que está sendo dito claramente? O que está explícito ali? A gente tem as crianças que estão correndo, então, existem crianças correndo, adultos conversam em voz baixa, nuvens pesadas que sugerem chuva, há risos e som de feira, música distante. Aí, beleza. Aí, o passo 2 é identificar o tema, que é o assunto, né? Sobre o que tá falando o texto? O texto, ele tá descrevendo uma cena urbana numa praça antes de chover, né? Então, ali tá num misto de rotina e de leveza, certo? Aí a gente vem pro passo 3, que são as inferências. Então, o que a gente consegue deduzir
a partir do texto? A gente tem um ambiente comunitário, então é uma feira com várias pessoas reunidas. A gente tem uma menção à voz baixa, mais as nuvens, que pode sugerir uma atmosfera de preocupação contida. Mas aí o riso, né, ele vai mostrar resistência, ele vai mostrar vida, mostrar que mesmo com o lado ruim a gente consegue ver um lado positivo. E olhar o céu, né, nesse sentido dentro do texto, pode ser numa interpretação menos literal, que pode indicar expectativa ou reflexão. E aí a gente vem para o quarto passo, que é a intenção do autor, né? Então, com qual objetivo ele escreveu esse texto? E provavelmente ele quis descrever a convivência e mostrar o contraste entre a ameaça, que aqui é representado pela chuva, e a vida cotidiana, que aqui é representado pelos risos. E aí a gente vem pro quinto e pro último passo, que é a pergunta avaliativa para os alunos, né? Então, o que essa cena nos diz sobre a relação das pessoas à cidade. Então, nesse passo 5, eu quero que vocês pensem e respondam, né? O que essa cena ela quer dizer entre a relação das pessoas, o que mostra sobre a relação que as pessoas têm, certo? E uma perguntinha para vocês responderem mentalmente agora: qual é a palavra ou a expressão no texto que sugere contraste entre perigo e alegria? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo também para vocês poderem pensarem com calma, anotar no caderno. E eu vou falar agora. A resposta é o mesmo assim, né? Que é um conector que ele vai indicar o contraste entre a possibilidade da chuva, que é algo negativo, que vai trazer coisas ruins nesse sentido, né? Dentro do contexto do texto, né? E os risos, que é algo positivo, né? Que é algo que vai contrastar com o negativo da chuva, certo? Agora vamos pro bloco 2 da nossa aula, que é a gramática. E aí, vocês me perguntam, o que exatamente é a gramática? A gramática, ela é o estudo das regras e das estruturas da língua, né? No nosso caso, da língua portuguesa. Só que vocês têm que ter atenção, porque estudar a gramática é aprender como a língua funciona para tornar a mensagem clara e precisa. E não é apenas para decorar algumas regrinhas, decorar umas regras soltas, não. Vocês têm que entender como a linguagem funciona, porque existem diversas regras, enfim, certo? Então vamos começar com a classe das palavras. A gente vai rever as principais classes com alguns exemplos simples. Então eu vou dizer a palavra e eu vou dar um exemplo na frase. A gente tem os substantivos, que é o que nomeia os seres e as coisas. Então a gente tem como exemplo praça, chuva, música. E um exemplo é a praça estava cheia. O substantivo aqui é praça, certo? A gente tem os adjetivos, que é o que qualifica o substantivo, então é o que adiciona uma característica ao substantivo. Exemplos são pesados, distantes, e um exemplo é nuvens pesadas. Nuvens é o substantivo, pesadas é o adjetivo, certo? A gente tem o verbo, que é o que indica ação ou estado, então, por exemplo, correr, conversar, anunciar. Um exemplo prático, as crianças corriam. As crianças é o nosso sujeito, corriam é o nosso verbo, certo? A gente tem o advérbio, que ele vai modificar o verbo, o adjetivo ou o advérbio, né, em questão. Então, a gente tem, por exemplo, baixo, distante, frequentemente. Existem diversos tipos de advérbio, né? Existem advérbios de tempo, de lugar, enfim, mas a gente não vai entrar muito dentro disso por enquanto, né? Então, continuando. Um exemplo de advérbio, conversavam em voz baixa. Voz baixa é um advérbio de intensidade, certo? Aí a gente tem os pronomes, que é o que substitui ou acompanha o substantivo, e o exemplo é ele, isso, aquele. Um exemplo é alguém parava para olhar o céu. Alguém é o pronome, né? Porque ele está substituindo o substantivo nessa oração. A gente tem a conjunção, que é o que vai conectar as orações, então, mesmo assim, enquanto, então, e um exemplo é mesmo assim, havia risos. Preposição é o que relaciona as palavras, então, em, para, com. Um exemplo, conversam em voz baixa, certo? O em é uma preposição, certo?
vamos falar um pouquinho sobre a morfologia e a flexão. A morfologia é a forma das palavras, porque as palavras, elas variam em gênero, que pode ser tanto feminino, ou pode ser masculino ou feminino, número, então a gente pode ter as coisas no singular ou no plural, e a gente tem também pessoa, tempo, modo nos verbos, né, enfim. Aí uns exemplos que a gente tem de morfologia por exemplo, menino e menina, que é um exemplo de gênero, criança, crianças, que é um exemplo de número, né? Então, criança no singular, crianças no plural, porque é mais de uma criança. Verbo eu corro, nós corremos. Então, a gente tem aqui exemplo de pessoa e número, né? Porque eu indica singular, nós indica plural, mas ao mesmo tempo indica pessoa, porque quem corre, eu corro, quem corre, nós corremos, certo? Então, uma diquinha prática aí para vocês é que para identificar essas flexões, é bom comparar duas formas da mesma palavra. Estudando agora a síntese, certo? Algumas funções sintáticas básicas. Basicamente, a síntese, enfim, vai estudar a organização das frases. Então, o sujeito, o predicado, os objetos, os complementos, enfim. Sujeito é quem pratica a ação. Então, um exemplo aqui, as crianças corriam. As crianças é o nosso sujeito, certo? Predicado é o que se declara sobre o sujeito. Então, as crianças corriam na praça. Nosso predicado é corriam na praça. Uma dica que eu vou dar para vocês é sempre tentar identificar o verbo que tá na oração, certo? Porque quando você acha o verbo, fica mais fácil achar o predicado, porque fica mais fácil achar o predicado e você consegue separar do sujeito, enfim, é muito mais prático. Voltando a falar aqui, a gente tem o objeto direto, que é o complemento sem a proposição, né? Preposição aqui seria de, enfim. Aí um exemplo é, ela leu o livro. O livro é o objeto direto. Agora a gente tem também o objeto indireto, que é quando a gente tem um complemento, só que é um complemento que existe preposição. Então, por exemplo, gosta de música. Gosta de música. De música é o nosso objeto indireto. E você percebe que existe a presença do de, que é o quê? Uma preposição, certo? E por último, a gente tem também o adjunto adverbial, que ele vai indicar a circunstância. Então, como eu tinha dito um pouco mais para trás, né? A gente tinha falado um pouquinho sobre os advérbios e o adjunto adverbial, ele vai indicar as circunstâncias. Então, o lugar, o tempo, o modo, certo? Um exemplo é na praça. Na praça é um adjunto adverbial de lugar, porque indica o local, certo? Se eu falasse ontem, ontem é um adjunto adverbial de tempo, porque tá indicando, né, o tempo. Falando um pouquinho sobre concordância agora, a gente tem dois tipos de concordância, a concordância verbal, que é quando o verbo ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, por exemplo, o aluno estuda, os alunos estudam. Então, o verbo ele tá acompanhando ali o sujeito em número e em pessoa. E a gente tem também a concordância nominal, que é quando o adjetivo ele concorda com o substantivo. Então, por exemplo, nuvens pesadas, certo? Nuvens é o plural feminino de... É um plural feminino, né? Nuvens está no plural e é uma palavra no feminino. E pesado vai acompanhar o nuvens, certo? Então, a gente vai ter nuvens pesadas. Nuvens tá no plural e tá no feminino. E pesado vai se tornar aqui pesadas para tá acompanhando o plural e o feminino da palavra nuvem, certo? Um exemplinho aí para vocês é: as crianças e o adulto estudavam na praça. Aqui o verbo ele concorda com o sujeito composto, que é crianças e adultos, e tá no plural, então a gente tem o verbo estavam, certo? Nosso próximo conteúdo dentro da gramática, tudo isso que eu tô falando até agora, a gente tá dentro da gramática, né? A gente tem a regência, e a regência, ela trata da preposição exigida pelos verbos e pelos nomes. Então, um exemplo é gostar de. Eu gosto de música. De é a preposição. Obedecer a. Ela obedece a regras, certo? A preposição é a.
Uma diquinha aí pra vocês são alguns erros comuns. Gostar com tá incorreto. O certo é gostar de, beleza? Agora, pontuação, que é uma das coisas mais importantes, eu acredito, né? A pontuação, ela tá ali para organizar o ritmo e o sentido dentro das nossas frases, dentro dos nossos textos, né? E alguns exemplos famosos que vão mudar totalmente o ritmo e o sentido vamos comer, vírgula, crianças. Vamos comer, vírgula, crianças. Que é diferente de vamos comer crianças. Porque vamos comer com a vírgula crianças, né? Vamos comer, vírgula, crianças, significa que você está chamando as crianças para comer o alimento, certo? Aí é diferente de vamos comer crianças. É como se fosse a bruxa má da história do João e Maria que tá ali para comer as crianças, entendeu? Então tem uma grande diferença. E algumas regrinhas essenciais a vírgula, ela separa orações e os elementos enumerados, e ela isola o aposto e as orações explicativas. Os dois pontos, eles introduzem explicações ou listas. Então, um exemplo, tinha uma certeza, dois pontos, a chuva viria, certo? Então, eles estão introduzindo uma explicação. Os travessões, eles estão ali para indicar fala ou destaque. E os parênteses, eles isolam informações acessórias, certo? Então, a praça, entre parênteses, antiga, estava cheia. A frase, a praça estava cheia, já está completa. Mas se a gente quiser acrescentar alguma coisa, por exemplo, um adjetivo, né, uma característica para a praça, a gente colocaria a praça, abre parênteses, antiga, estava cheia. Entenderam? Agora, um mini exercíciozinho para vocês conseguirem entender melhor, né? Eu vou dar três frases e eu vou pedir para vocês pausarem e identificarem o sujeito e o objeto. A gente tem: os vendedores montaram as bancas cedo. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, identificar o sujeito e o objeto. Pode pausar, que agora eu vou falar a resposta. Os vendedores montaram as bancas cedo. O nosso sujeito é os vendedores. O nosso predicado é montaram as bancas cedo. E o nosso objeto direto é as bancas cedo, certo? Alguém trouxe frutas para a feira. A resposta é: alguém é o nosso sujeito, trouxe frutas para a feira é nosso predicado e para a feira é o nosso objeto indireto, né? Porque para a feira é um adjunto adverbial de finalidade, certo? Próxima frase seria: eu observei a nuvem escura. O sujeito, resposta, né? O sujeito é eu. O nosso predicado é observei a nuvem escura. E o nosso objeto o objeto direto, inclusive, é a nuvem escura. Indo para o nosso terceiro bloco, agora a gente vai falar sobre a literatura. E literatura é a produção artística feita com a língua. Ela usa a linguagem especial, então recursos sonoros, figuras de linguagem, ritmo, enfim, para expressar certas ideias, emoções e visões de mundo. Ler literatura é treinar a sensibilidade, o pensamento crítico e a imaginação. E dentro da literatura, a gente teve alguns movimentos, certo? E eu vou estar explicando um pouco deles para vocês, que são alguns períodos importantes. A gente tem o primeiro período sendo o barroco, e a gente tem dentro dele tensão, contrastes, linguagem rebuscada, tema de transitoriedade e alguns autores clássicos que são muito estudados no Brasil. Depois a gente tem o arcadismo, que é também chamado de neoclassicismo. A gente tem nele a simplicidade, o retorno à natureza, busca de equilíbrio, fuga da cidade para a simplicidade, enfim. Depois disso, a gente tem o romantismo, que traz fortes emoções, nacionalismo, exaltação do eu, né, do quem eu sou, temas como pátria, natureza e idealização do amor. Aí a gente vem com o realismo e o naturalismo, que foca mais na observação da sociedade, a crítica social, o exame dos comportamentos humanos. Aí a gente vem para essa palavra é difícil de dizer, parnassianismo e o simbolismo, que é a ênfase em forma, que é o parnassianismo, e na subjetividade, então nos símbolos, que é o simbolismo.
Aí a gente vem para o modernismo, que ele tem uma ruptura com as tradições, utiliza uma linguagem mais inovadora, ele busca pela identidade cultural brasileira, e depois disso a gente tem o contemporâneo. Então a gente tem uma diversidade de vozes, a gente tem o experimentalismo, temas do mundo urbano e globalizado também, certo? Agora eu vou ensinar para vocês como se analisa um texto literário, né? E algumas ferramentas rápidas que a gente pode ter para analisar um texto é saber o tema, que é o assunto central, o motivo, então são os elementos que são recorrentes, por exemplo, a saudade, a viagem, a cidade, o narrador, se ele tá ali em primeira pessoa, então o eu, né? Ou em terceira pessoa, que é o ela, o ele. O tempo e espaço, que é quando e onde a ação acontece, as figuras de linguagem, então, se a gente tem metáfora, personificação, enfim, identificar elas ajuda a gente a captar os sentidos que não são literais dentro, né, do nosso texto, dentro da nossa oração. A linguagem e o estilo também, que a gente pode ter textos mais formais, né? Textos informais, frases longas, frases curtas, com ritmos diferentes. Então, tudo isso tem que ser analisado, certo? A ligação que a gente tem entre a literatura, a interpretação e a gramática é que, para a gente analisar esses textos que eu trouxe aí durante a aula, né, a gente precisa usar tanto a interpretação, então, o que o texto quer dizer, a gente tem que usar a gramática, então, identificar o sujeito, o verbo, as funções das palavras, né, dentro do texto, e a gente precisa também do vocabulário literário, então, das figuras de linguagem, das áreas, então, quando a gente tem essas três áreas trabalhando junto, a gente, assim, consegue ter um domínio da nossa língua portuguesa. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio, né? A gente trouxe aí os três grupos principais, né, da língua portuguesa, que é a literatura, a gramática e a interpretação textual. Se vocês quiserem aulas de redação, estão disponíveis no nosso site também, né, que faz parte da língua portuguesa, mas como é um conteúdo mais extenso e muito mais cobrado no Enem e em vestibulares, a gente tem uma aula especialmente para falar sobre a redação, né? E nessa aula aí a gente trouxe então uma breve introdução dos conteúdos que vocês vão ser apresentados na primeira série. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é muito importante que vocês se lembrem que a língua portuguesa, para você dominar ela, você precisa praticar constantemente, né? Então, interpreta bem, lê textos diferentes, conheça a estrutura da língua, enfim. É muito importante terem esse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, podem acessar nossas outras videoaulas disponíveis no nosso site. Lembrando aqui que essa foi apenas uma aula introdutória, então nem todos os assuntos foram tratados tão expansivamente, né? E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!